Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Samuel 1,19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com a Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que é melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos e fica com a sua Bíblia aberta. Vamos mais uma vez orar. Obrigado, papai, nós queremos te bendizer, Deus, porque até aqui o Senhor tem derramado a tua presença. Já sentimos o teu Espírito Santo neste lugar, falando aos corações, ó Pai, nos levando, Senhor Deus, a um momento de adoração, de louvor, nos conduzindo, ó Pai amado, ao entendimento da tua palavra agora nesse momento. Que o Senhor possa resplandecer as nossas vidas com a poderosa luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de tudo, eu quero parabenizar as mães. Feliz Dia das Mães para todas vocês. A mensagem, na verdade, hoje eu vim aqui para homenagear vocês. Quem é mãe aí? Deixa eu ver. Olha quantas mães aí, glória a Deus. E quem quer ser mãe aí? Amém, amém. Ó, tem umas aí querendo ser mãe, glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala sobre isso. Posso contar 2 segredos para vocês? Primeiro, as mães, vocês fazem o mundo girar. O mundo é por causa de vocês. Imagina se todas as mulheres, todas as mães, de repente falassem assim: eu não quero mais ser mãe, acabou, não vou mais ser mãe, não quero mais filho, acabou o mundo, vai terminar essa geração e não tem mais nada. Agora o outro segredo, o desejo que existe no seu coração de ser mãe, mulher, vem de Deus. O desejo que existe no seu coração, antes de nascer um filho do seu ventre, primeiro, nasce um desejo no seu coração. É por isso que hoje eu quero falar sobre mãe, o amor de Deus revelado. É o título da nossa mensagem. Mãe, é o amor de Deus revelado. Você, mãe, é o amor de Deus quando se revela à sociedade, é o amor de Deus que se revela ao mundo. É a mãe. Não existe mais nada tão expressivo, não existe mais nada tão impactante como ser mãe, como o amor de uma mãe. A Bíblia fala e valoriza muito a pessoa, essa figura materna, desde o princípio, desde o começo até o final.
vai falando e revelando mulheres que se tornaram mães, mulheres que foram fortes, que foram vigorosas. Eva, a mãe de todo ser humano. Sara, a mãe dos grandes patriarcas. Você sabia que Isaac só recebeu o nome dele de Isaac por causa da sua mãe, porque ela riu. Pensa numa mãe feliz, numa mãezinha engraçadinha, atrás da tenda, o anjo entregando a palavra, ela porque você riu, ele se chamará Riso. Isaac. A mãe é influenciadora. Existe uma mãe que se chamava Ruth, uma mãe de 2 filhos casados que foi para a guerra, e os 2 filhos morreram, e ela cuidou das suas noras. Irmão, olha essa história. Se fosse um pai, será que ele cuidaria dos genros? Às vezes, né? Mas fala de mãe, que cuida de 2 noras, uma quis ir embora, a outra quis ficar com ela. Fala: filha, é o seguinte, eu não tenho para onde ir. E ela falou assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu vou, onde você dormir eu durmo, onde você deitar eu deito, e aonde você morrer eu morro junto com você. Isso é mãe. Deixa eu contar uma história parecida com essa da Ruth. A minha mãe, eu fiz a primeira série, o pré e a primeira série, numa escola chamada Antônio Gomes de Lima. Quem conhece essa escola? Você já deve ter estudado lá. Nessa época, a Roseni era diretora da escola, e a minha mãe trabalhava lá. Ela era secretária, às vezes dava aula, era professora, não sei, era moleque, menininho. E aí a minha mãe ficou no lugar da Roseni nas 2 gravidez dela, tanto da Daniela quanto da Camila. E aí a minha mãe carregou a Camila, inclusive, no colo. Pegou, né? Olha essa história. Bem, passa alguns anos, aí eu saí da escola e tal, e elas, amizade de carne e unha, amizade fiel, de coração, de aliança mesmo. E aí a gente muda, a gente foi para uma outra cidade, a gente foi morar em Goiânia. Nesse tempo eu perdi minha mãe, eles acidentou meu pai, minha mãe, e eu perdi ela. E aí muito tempo depois eu vim, me reencontrei com Jesus, né? E o carinho da Roseni por mim sempre foi muito grande, sempre foi muito intenso, amor de mãe, como se fosse mãe. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, ela me chamava de filho, ou de mãe, aquele trem e tal, aquele negócio, né? E ela cuida de mim, ela tem um carinho comigo, como se fosse mãe. Tanto é que ela ficou de mal de mim 6 meses, quando descobriu que ia namorar com a Camila. Porque ela via a gente como irmãos. Eu falei: não, tia, calma, não é assim, né? Ela: como assim? E aí ela veio com a desculpa de que a gente falou primeiramente para o pastor, e não para ela. Ela: é porque você falou para o Antônio primeiro, não veio falar comigo, porque eu que sou sua mãe e tal. Eu falei: mas a senhora é mãe e ele é pai, então. Isso é engraçado. Mas uma amizade, uma aliança. E ela tem esse sentimento, eu tenho esse sentimento por ela. Eu sei que muitos aqui, além das mães biológicas, existem aquelas mães, né, a mãe na fé, a mãe espiritual, pessoas que te pegam para cuidar. Isso é muito bonito. A minha irmã, ela é uma mãe para mim, porque para eu chegar aqui, foi ela que fez um convite. Um dia eu estava perdidão, e ela sempre me convidando para ir para a igreja. E eu achava isso um saco. Eu falei: meu Deus, essa menina não vai parar de me chamar para ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. E aí eu sei que um dia ela me chamou, e eu falei que ia, e ela falou assim: você me dá a palavra de homem? Eu falei: eu dou palavra de homem, que eu vou, para ela poder parar. Ela me chamou para ir para o retiro, para acampamento. Isso há 11 anos atrás. Você lembra, nega? Está aí? Amém, acabei de te ver aqui. Aí eu falei para ela parar de me chamar, eu vou falar que eu vou. Aí eu vou só no acampamento e pronto. E aí chegou no dia, isso uns 3 meses, 4 meses depois, nem sei. Eu estou de boa e com toda uma programação de festa e de coisa para ir.
E ela me liga 10 horas da manhã, numa quinta-feira, um feriadão, propício para ir para a rua, para fazer bagunça. E ela me ligou, falou: e aí, macho, vamos para o acampamento? Você deu palavra de homem. Aí eu falei: bora. Ai, ai. E lá Deus me pegou. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Para falar de mãe, para falar de pessoas que cuidam, para falar de pessoas que zelam, falar para você de pessoas que amam. Coração de mãe, irmãos, não tem nada comparado. Jesus, ele chega a se comparar, o próprio Deus chega a se comparar com uma galinha, que é mãe. Fala assim: várias vezes eu quis colocar vocês debaixo das asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, porque mãe é protetora. Eu vejo o papel da mãe se igualando com o papel do Espírito Santo, porque o Espírito é consolador e a mãe também é. Às vezes a mãe fala, dana, bate, briga, você chora, te escorraça tudo. É a hora que o pai vem, aí a gente não obedece não. Mas aí o pai vem e fala assim: para com isso, menino. Aí sai chorando. E aí ela vem e te consola. Ô filho, fica assim não. Papel de mãe. A história dessa mulher aqui, ela é muito impactante. Ela é forte. Porque é uma mulher que desejava, uma mulher, irmãos, que além de ter que dividir o seu marido, de submeter a essa humilhação, ainda tinha uma adversária. E a Bíblia chama ela ainda de rival. Uma mulher que chamava Penina, esposa de Eucana, que era marido de Ana. Um homem com duas mulheres. A Penina tinha filhos, a Ana não tinha. A Penina era mãe, a Ana não era. E a Bíblia chama a Penina de rival de Ana. Ela era rival, porque ela zombava dela. E eu não entendo isso, irmão. Como que uma pessoa pode se alegrar no sofrimento de outra? Como que uma pessoa pode se satisfazer e zombar de uma outra vendo o seu infortúnio? Para mim isso é demônio. E aí essa mulher, ela tem um hábito de sempre ir à casa de Deus, ao templo do Senhor. Lá ela faz as suas orações e um certo dia ela se coloca diante do Senhor e começa a orar. E a Bíblia fala que ela orava com o coração, que ela orava com o coração, ela orava com temor, com emoção, e ela falava com Deus, e ela não saía palavras da sua boca, não saía voz, não saía som, ela só mexia, falava assim. E aí o sacerdote, o Eli, achava que ela estava bêbada. Essa mulher está louca, está embriagada. Chamou ela, já deu um rela nela, falou assim: ô filha, sai dessa pinga aí, ué. Ela falou: não, meu senhor, eu estou orando, eu estou falando com Deus porque o meu coração está angustiado. Sabe o que tinha dentro dela? Um nascimento. Dentro do coração dela nasceu um desejo de ser mãe. Queridas, antes de nascer um filho na sua barriga, nasce um desejo no seu coração. Grava isso. E isso é de Deus, amém? Isso vem do Senhor. Isso não é da carne. Porque parece loucura. Porque uma mãe, ou uma mulher, uma mãe já deu à luz, ela senta com uma menina, com uma moça que nunca teve filho, e começa a falar: nossa, porque eu sofri demais na minha gestação, porque eu passei muito mal, porque eu vivi isso, porque eu vomitei, porque eu tive desejo, porque não sei o quê, porque doeu, porque até hoje eu sinto dores. Meu Deus, vai ver, o teu filho muda a sua vida, muda a sua história. Nunca mais você vai ser a mesma, nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai comer, nunca mais você vai ter tempo para você, nunca mais se veste bem, você vai dar toda... Aí passa um mês, eu quero ser mãe. Que trem doido é esse, cara? Só tem que ser de Deus mesmo, não pode vir da carne, não pode vir delas mesmo. Eu ia falar de nós, né? De nós. Ela vai ficar 9 meses
doendo, carregando um peso. Vem de Deus. E a palavra do Senhor vem falando sobre essa mulher e fala que em um certo momento, quando depois dessa oração, o sacerdote abençoa e fala que o Senhor ouça a sua oração e faça conforme o teu querer, e ela vai para casa, e a Bíblia fala que Eucana coabitou com Ana, ou seja, fez o serviço, trabalhou. E aí fala nesse momento que o Senhor lembrou de Ana e ela concebeu um filho, e teve um filho aqui, chamou Samuel, que quer dizer, do Senhor o pedi. Eu pedi para o Senhor. Imagina o menino vindo, o pedido de Deus. Olha o pedido de Deus, é o Samuel. E aí olha só quanto é intenso essa mulher, porque a vida dela, o sofrimento dela é receber a acusação da sua rival. E aí a hora que o filho dela nasce, ela fez um propósito com Deus. Ela fala: agora eu vou entregar ao Senhor. O que ela mais esperava na vida dela, o que ela mais queria, o que ela mais ansiava, agora ela vai entregar para o Senhor, vai devolver. E a Bíblia fala que ela leva essa criança e coloca no altar, na casa, no sacerdócio. Ela entrega para o sacerdote ali. Isso é tremendo, irmãos. Uma mulher que anseia, que sonha, que deseja, e coloca lá. Agora eu quero pontuar algumas coisas sobre o seu coração, preste atenção. Ana, quando sai de sua casa para poder louvar a Deus, a Bíblia fala que ela entrega Samuel. Observa comigo no versículo 24, capítulo 1, versículo 24. Ela diz assim: havendo-o desmamado, levou-o consigo. Havendo-o desmamado, levou-o consigo. Mas não levou sozinho não, levou com um novilho de 3 anos. Quanto tempo que se desmama uma criança? Com quantos anos? 1 ano, 2 anos? Tem criança que mama até 3? Mas sério, tem? Eu não sei, irmãos, tem ou não? Tem? Mais que isso não, né? É mesmo? Tá doido, pensa 5 anos. A mãe está em pé, mamãe quer... Ó mãe, dá um leite aí. Aí não, né, meu? Aí é... Dá pepa aí, mãe. 3 anos. Eu quero acreditar que o prazo que essa mulher demorou, que a Ana demorou para desmamar ele, que enquanto ela estava amamentando, ela estava ali cuidando do cordeiro, do novilho. 3 anos. A idade do menino. Entrega ele e entrega o novilho. O novilho é para sacrifício. Existem vários tipos de sacrifício na Bíblia, na palavra de Deus. Se a gente for lá em Levíticos, a gente começa a entender um pouco. Existe o sacrifício para pecado, e existe o sacrifício para consagração. Essa mulher pega o seu filho, leva ele lá e fala: eu quero consagrá-lo ao Senhor. Esse novilho representa a consagração. A palavra de Deus, quando fala sobre a figura do novilho, do boi, do touro, ela fala sobre a figura de um servo. Talvez você não saiba, mas lá nos 4 evangelhos, a teologia vai falar que cada evangelho representa a face de um ser. No Apocalipse fala sobre os seres, a face dos seres. Fala que uma face do ser é o novilho, a outra é a águia, a outra é o leão e a outra é o homem, a face de homem.
A águia representa o reinado, um rei. Aliás, perdão, a águia representa a divindade de Cristo. Quando nos 4 evangelhos, cada evangelho representa uma face. Mateus vai representar a face da águia, que fala sobre, aliás, vai representar a face do leão, que fala sobre o rei. E é por isso que traz toda a genealogia, todos os descendentes do rei Davi. Por quê? Porque precisa falar ao público que Jesus era rei. Marcos vai apresentar a face do novilho, que revela a face de um servo. Jesus, aquele que veio para servir. A gente vai perceber que nesse evangelho Jesus lava os pés. A gente vai perceber que nesse evangelho Jesus está falando: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí no evangelho de Lucas apresenta a face do homem, a humanidade de Cristo, porque Cristo, ao mesmo tempo que foi 100% Deus, Ele foi 100% homem, e fala da naturalidade dele. É por isso que um médico escreve esse evangelho. Lucas era doutor, e o doutor, ele apresenta mais a parte científica, ele é um pouco mais científico, um pouco mais natural. É claro que não deixa de falar dos milagres, dos momentos miraculosos que Jesus apresentava. E o livro de João, o evangelho de João, vai representar, vai falar da face da águia, que representa a face divina de Cristo, a divindade, 100% Deus. João Batista é aquele que veio para preparar o caminho do Messias, daquele que iria salvar, daquele que iria remir os nossos pecados, daquele que iria batizar com fogo. Agora Ana apresenta um novilho para dizer: esse rapaz aqui, esse menino, o meu filho, ele vai servir ao Senhor, ele vai servir a Deus. É um sacrifício, é um sacrifício de amor, é um sacrifício. Quantos de vocês, mães, oram para que o teu filho sirva? Eu sei que muitas mães desejam que os teus filhos sejam médicos. Eu sei que muitas mães desejam que os teus filhos sejam dentistas, sejam engenheiros, sejam profissionais muito bem-sucedidos, sejam pastores, sejam missionários, sejam profetas. Pode ser tudo isso, irmãos. Construtor, pode ser tudo isso, mas ele precisa ser um servo de Deus, amém? Mãe, o teu filho precisa ser um servo de Deus. Você precisa ensinar, você precisa pagar um sacrifício, ofertar ele ao Senhor. Ensina ele, leva ele para a igreja, leva ele para o sacerdote. Tem muitos filhos que vêm caminhar comigo, que começam a andar com a gente. Às vezes eu falo para ele: hoje a sua mãe às vezes até gosta, acha bom e tal. Depois que ela souber que você quer ser pastor, igual eu, ela vai me odiar. Porque às vezes o plano dela era outro para a sua vida. Às vezes a sua mãe sempre sonhou ser como um médico, como um engenheirão e tal. Eu falei: mas fica caladinho, deixa Deus falando aí. Quem vai escolher é Deus, irmãos. O que Ana fez aqui, sabe o que foi? Colocar na dependência do Senhor. Falar: Deus, é o Senhor que vai decidir a vida dele. Porque não adianta ele ser um profissional, ser o que você quer que ele seja para você, se ele não for um servo de Deus. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que o filho imprudente, ele traz tristeza ao coração da mãe. Às vezes é muito bem sucedido profissionalmente, mas traz muita mágoa para o coração dos pais, para o coração da mãe, para o coração da família.
Às vezes é muito bem sucedido o teu filho, às vezes ele conseguiu uma carreira de sucesso, mas de repente ele causa muitas feridas. Às vezes é um homem sem caráter, é uma pessoa, é um filho que por um lado foi bem, mas pelo outro lado não. Então, mãe, um conselho, amém? Coloca o novilho, coloque ele como servo de Deus. Às vezes o teu filho vai ter que passar por humilhações, e o coração da mãe não aceita isso. Nenhuma mãe quer ver o seu filho ser humilhado. Até Jesus foi. Às vezes a humilhação eleva o ser. Às vezes a humilhação é preciso para poder quebrantar o coração. Oferecer é você tirar o teu filho, às vezes, da bolinha de estufa, e deixar que ele aprenda a viver e a lidar com o mundo, porque lá fora, um dia que ele não estará mais debaixo das suas asas, não estará mais na barra da tua saia, ele vai precisar. Amém? Então ofereça a ele como servo. E aí aqui fala também, e levou ele consigo e com um novilho de 3 anos e uma efa de farinha. Uma efa de farinha também representa uma oferta de manjares, também é uma entrega, também é uma doação, e essa doação vai partir de você, o que você entrega ao seu filho, os valores que a gente passa, que as mães passam. As mães têm uma influência até sobrenatural sobre a vida dos filhos, é uma influência poderosa. É você mãe que educa, é você mãe que corrige, é você mãe que ensina, é você mãe que prepara. A pessoa da mãe é muito importante para o filho. Eu quero trazer essa palavra, irmãos, para que as mães tomem cuidado, porque eu sei que no período ali onde as crianças, onde o filho é muito pequeno, é criança, enche o saco, às vezes a mãe se esgota, cansa, e aí depois entrega, eu não quero nem saber, deixa com o pai, ou sei lá, deixa com alguém. Mamãe, teu filho precisa de você. E essa oferta é a sua. Essa oferta é a sua entrega para a vida dele. Porque a gente vê aqui depois, no versículo 25, que imolaram o novilho e trouxeram um menino. O novilho foi imolado, ele foi morto, acabou. Mas a oferta não, a oferta continuou e permaneceu. O que você pode entregar para o seu filho, para que ele sirva ao Senhor com excelência? O que você pode depositar no seu filho, para que ele sirva a Deus com excelência? Eu acho interessante a história de Ana, porque ela não deu luz apenas a um filho, ela deu a luz a um sacerdote. Ela não só contribuiu com a casa dela, ela contribuiu com a sociedade, com a comunidade, com o povo. O problema que ela tinha não era só emocional. O problema que ela vivia naquele tempo dela era social. E até financeiro também. Porque imagina só, naquela época a mulher não trabalhava, ela dependia totalmente do homem. Penina estava garantida, porque ela tinha os filhos dela. Se o Eucana morresse, quem cuidaria de Penina eram os filhos dela. Quem cuidaria de Ana? Então Samuel veio primeiramente para resolver uma situação dela, dentro da casa dela, particularmente dela. Mas não foi só isso. Veio para resolver uma situação da sociedade, porque a palavra fala que os filhos de Eli, desse sacerdote, o mesmo que recebeu Samuel, os filhos dele já
já eram homens que conduzia o templo, que conduzia as cerimônias, os rituais religiosos. E esses homens eram homens mau caráter, filhos de Belial, homens que roubavam, homens que se prostituíam, homens dados à bebida. Ou seja, a situação espiritual daquela nação, daquele povo, estava nas mãos dos filhos desse sacerdote. E pelo que parece, estava tudo enrolado. Mãe, se você coloca propósito no seu coração a respeito do teu filho, talvez você não terá ele dentro da sua casa todos os dias. Talvez ele será um homem das nações. Talvez ele será um homem do mundo. E eu digo do mundo, não do mundo tenebroso, do mundo do maligno, mas um homem que fará coisas boas, um homem que será revelação de Deus, um homem que será braço do Senhor aí fora. Às vezes você vai falar com ele só por telefone, só pelo WhatsApp, só pela câmera. Oi, filhão, a mamãe está aqui, filhão. Como está aí? Está passando as camisetinhas certinho? Está comendo, almoçando direitinho? Coisa de mãe, né? Mas precisa haver um propósito. A mãe que tem um propósito para o seu filho, um propósito maior, não só para você, mas além, ela é muito mais feliz. Ela realiza não só o desejo do seu coração, mas o desejo do coração de Deus, amém? E ela também levou, além do novilho e de um efa de farinha, um odre de vinho. Um odre de... O vinho na palavra de Deus, em alguns momentos representa a alegria. Nesse momento aqui representa a alegria de Deus, a alegria do Senhor. O vinho representa o Espírito Santo. A mãe, ela entregou o seu filho, mas ela entregou com alegria. É ensinar o caminho do Senhor para o seu filho, mas é ensinar com alegria. É trazer o teu filho para o impacto jovem, mas trazer com... É cuidar do seu filho na sua casa, mas cuidar com alegria. É cuidar do seu filho em casa, mas com o Espírito Santo. Porque você é influência para ele. Deixa eu falar um negócio. Mãe doente gera filhos doentes, mas mães curadas, mães prudentes, mães cheias do Espírito Santo, mães que amam, mães que cuidam, geram filhos saudáveis, geram filhos maduros, geram filhos prontos, preparados. Esse menino, quando chega na casa de Deus, esse menino, ele começa a ter visões, começa a ter sonhos. Muito cedo ele já tomou posse, muito cedo ele já assumiu toda a situação espiritual de uma nação. Olha só, irmãos, a responsabilidade que esse garoto assumiu, por causa de uma mãe. Por causa de uma mãe que se comprometeu com Deus, por causa de uma mãe que colocou o coração no Senhor, por causa de uma mãe que entendeu o que é servir, que entendeu o que é ofertar e que entendeu o que é se alegrar. Você é feliz, amém? Irmãos, que o Senhor possa derramar muita alegria sobre a sua casa. Mães, que Deus possa te usar tremendamente para influenciar o seu filho para ser um grande homem de Deus. E ser um grande homem de Deus não quer dizer que ele precisa ser pastor, não. Tem muito homem de Deus que não é pastor, tem muito pastor que não é homem de Deus. Mas tem pastor que é homem de Deus.
E eu, como homem de Deus, eu quero profetizar na sua vida, para que a sua casa seja cheia da alegria do Senhor, para que a sua casa seja cheia do óleo, do vinho de Deus, para que a sua casa seja abundante do Espírito Santo, para que o teu filho seja bem sucedido, para que o teu filho cumpra o propósito dele, o propósito de Deus na vida dele. Amém? Então, meus parabéns, mãe, porque hoje você está aqui. Meus parabéns, mãe, porque você é guerreira. Meus parabéns. Meus parabéns. Que Deus abençoe todas as mães. Que Deus abençoe todas aquelas que têm o desejo de ser mãe. Isso é uma missão que revela o amor de Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.